Bom dia, gente. Aqui quem vos fala é o professor Rosinaldo Aguiar, tá? Vamos retomar nossas aulas agora de maneira remota e iniciar nossos conteúdos de geografia, tá? E nós vamos recomeçar falando um pouco sobre o conteúdo que nós vínhamos discutindo antes da paralisação por conta da pandemia, que era sobre o capitalismo e todo o seu processo de desenvolvimento, né? Então, foi o nosso conteúdo, era o conteúdo que nós vínhamos vendo. Então, eu falei um pouquinho com vocês sobre a origem do capitalismo, eu falei com vocês um pouco sobre as características do sistema capitalista e vinha trabalhando com vocês as fases do capitalismo. Então, primeiramente, eu falei sobre a fase do capitalismo comercial, né? Falei um pouco sobre as características do capitalismo comercial, que ocorreu lá do fim do século XV até o século XVIII. A maior parte da riqueza vinha do comércio. Essa fase do capitalismo ocorreu no período das grandes navegações, né? Se estabeleceu no mundo um comércio internacional a partir da ocupação da América, da Ásia e da África, e o capitalismo começou a gerar uma integração no mundo. Nessa fase do capitalismo se desenvolveu a doutrina econômica mercantilista, o mercantilismo, onde o Estado era um Estado forte, protecionista, tá? Que defendia o protecionismo, a intervenção do Estado na economia com o objetivo de aumentar a riqueza nacional e gerar superávit comercial, né? Durante essa fase do capitalismo, nós tivemos o surgimento dos estados nacionais absolutistas. E nessa fase do capitalismo, as principais potências dessa fase eram Espanha, Portugal, França, Inglaterra, né? Foram as nações responsáveis por grandes conquistas territoriais, né? Pelos grandes descobrimentos e a ocupação da América, da África e a escravização e genocídio de milhões de nativos nessas áreas ocupadas. Bom, e depois nós falamos sobre a fase do capitalismo industrial, tá, que vem logo a seguir a fase do capitalismo comercial. Nessa fase do capitalismo, a maior parte da riqueza gerada vinha da indústria, a fase marcada pelo surgimento da indústria. A produção passa a ser realizada utilizando máquinas. Aí nós temos o início da primeira revolução industrial, né? Temos o crescimento da urbanização. A indústria, como uma atividade das cidades, gera o abandono de muitas pessoas do meio rural que se deslocam para as cidades. Mas vale ressaltar que o processo de industrialização não foi um processo que ocorreu no mundo inteiro, tá? Ele se inicia primeiro em alguns países. O primeiro país a passar pela Revolução Industrial é a Inglaterra, depois ela ocorre em outros países, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, na Rússia. Mas inicialmente a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, tá? E através da Revolução Industrial o ser humano aumenta a sua capacidade de produção, tá? O que gera também o aumento da capacidade de transformação da natureza, gerando mais destruição do meio ambiente, tá? Então a industrialização ela começa na Inglaterra e depois se expande para outros países. Nessa fase do capitalismo surge o liberalismo, que era uma doutrina econômica que criticava o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. A doutrina liberal defendia a liberdade total do mercado, sem a interferência do Estado, tá? Além disso, também o liberalismo defendia a liberdade do indivíduo, o direito à propriedade, a livre iniciativa e a livre concorrência. Bom, aí em seguida, nós começamos a falar sobre a fase do capitalismo financeiro, tá? Na fase do capitalismo financeiro, nós já vamos ter outras potências econômicas,
o mundo ele muda. Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra, França despontam aí como as potências dessa fase. A Inglaterra, que foi a grande potência na fase do capitalismo industrial, perde espaço para outros países que passam a se destacar no mundo. Essa fase ela tem início a partir da segunda metade do século XIX, aí ela é marcada pelo surgimento de grandes empresas industriais e comerciais, pelo crescimento de bancos, né, dos bancos. A ciência ela passa a ser cada vez mais aplicada na produção de novas mercadorias, né, e o desenvolvimento de outros produtos que já eram existentes. Nessa fase do capitalismo também nós temos o surgimento dos monopólios e dos oligopólios. Os monopólios eram empresas que sozinhas passavam a controlar determinados setores da economia, e os oligopólios eram conjuntos de empresas que controlavam setores da economia. A maior parte da riqueza gerada passa a vir dessas grandes empresas industriais, comerciais e dos bancos. É nessa fase do capitalismo que surge, por exemplo, as primeiras empresas transnacionais, tá? E nessa fase do capitalismo se inicia um processo conhecido como imperialismo. As grandes potências mundiais, principalmente as potências europeias, ao perderem o controle sobre o continente americano, no início do século XIX, os países da América declaram sua independência, as grandes potências europeias passam a ocupar especialmente a África e a Ásia, dividindo esses continentes e passando a explorar matérias-primas nesses continentes, vender novas mercadorias, né? Bom, e nessa fase do capitalismo nós temos o início do chamado keynesianismo. Por quê? Porque nessa fase do capitalismo a liberdade excessiva do mercado acaba gerando crises econômicas. O mercado se desequilibra, se desregula, principalmente por conta da produção, que torna-se muito maior do que o consumo. Isso gera uma grave crise financeira em 1929, que abala o mercado mundial, faz com que muitos países abandonem o liberalismo. E aí nós temos o surgimento do keynesianismo nos Estados Unidos, que criticava justamente esse pensamento econômico clássico de liberdade total no mercado. O keynesianismo defendia a intervenção do Estado na economia e propunha que o Estado deveria aumentar os seus gastos públicos para estimular o crescimento da economia, a geração de empregos e o bem-estar da população, tá, gente? Bom, e aí nós temos nessas últimas décadas, nós estamos vivenciando a fase conhecida como capitalismo informacional, que é a atual fase do capitalismo que nós estamos vivendo. Nessa fase do capitalismo, ocorre grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o que gera agregação de valor aos produtos fabricados, gerando a elevação dos lucros das empresas. A chave do capitalismo informacional é o conhecimento. Enquanto que nas outras fases do capitalismo, o desenvolvimento da produção se dá basicamente pelo surgimento de novas fontes de energia, como por exemplo o carvão mineral, o petróleo. Nessa fase do capitalismo, nós temos o conhecimento como fator fundamental. Então, países que investem pesado em pesquisa são países que passam a produzir mercadorias cada vez mais avançadas, que passam a obter cada vez mais lucros no mercado internacional. Esse aumento dos lucros e o aumento da produção também por conta dos investimentos em tecnologia, em conhecimento. Então, os países que investem cada vez mais em conhecimento são os países que vão estar na dianteira no cenário internacional. E nessa fase do capitalismo, por conta da elevação da produção de tecnologias de ponta, nós temos o início de um período conhecido como globalização, que se dá através da expansão dos capitais pelo mundo, capitais produtivos, que é a produção, e capitais especulativos, que são recursos financeiros que passam a se expandir pelo mundo.
Esse conteúdo sobre a globalização, gente, nós vamos ver melhor lá para frente, então não vou entrar muito em detalhes nele agora, tá? De qualquer maneira, o mundo vive hoje a chamada terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica e informacional, que é uma característica da globalização. Na verdade, a globalização ela é impulsionada por essa revolução, pela terceira revolução industrial, pela revolução técnico-científica, tá? Então, quando a industrialização se inicia na fase do capitalismo industrial, nós temos a primeira revolução industrial. Na fase do capitalismo financeiro monopolista, nós temos a segunda revolução industrial. E agora, na fase do capitalismo informacional, nós temos a terceira revolução industrial com a globalização e a expansão dos capitais produtivos e especulativos pelo mundo. Então, com a globalização, a produção e a circulação de mercadorias passa a atingir todo o planeta, tanto a produção e a circulação de mercadorias, como a circulação de recursos financeiros pelo planeta, tá, gente? A globalização é um processo de integração que o mundo vive atualmente e que ocorre em diversos setores, na área da comunicação, na área da cultura, da política, na área da ciência, né? Então, é um processo de grande integração do espaço mundial. Nessa fase do capitalismo, as principais potências mundiais, então, são aquelas que passam a investir cada vez mais na produção de tecnologia. Então, aí nós temos na ponta desse processo os Estados Unidos, que é o maior investidor em pesquisa e desenvolvimento no mundo, a China, o Japão, a Alemanha, a França, e a Inglaterra também, e outros países de menor expressão, que são o Brasil, a Rússia, a Índia. Aliás, China, Brasil, Rússia e Índia, juntamente com a África do Sul, formam um grupo chamado de BRICS. Os quatro formam o BRIC. Está faltando a África do Sul aqui para concluir a formação dos BRICS, mas só que a África do Sul já não é um país que investe assim tanto em pesquisa e desenvolvimento, tá? Aliás, o Brasil também não investe tanto assim, não investe muito, mas passou a aumentar seus recursos nos últimos anos. Nessa fase do capitalismo, retorna o liberalismo, só que agora com o nome de neoliberalismo, tá? Porque com a produção cada vez maior de mercadorias, com a globalização e a integração mundial, muitos estudiosos passaram a defender a ideia da redução da interferência do Estado na economia, defendendo a ideia do retorno do liberalismo, também defendendo a tese de que o mundo hoje necessita de mercados mais abertos, de mercados com menores barreiras para a circulação de produtos. O neoliberalismo é uma doutrina econômica que defende a abertura econômica financeira, a privatização de empresas estatais e a menor interferência do Estado na economia. Os teóricos do neoliberalismo eles não são a favor de que o Estado crie mecanismos para controlar a economia. Os neoliberais eles propõem que os gastos públicos sejam utilizados para garantir a livre concorrência, também para estimular a estabilidade monetária, ou seja, para evitar crises econômicas, para garantir a segurança das economias, tá, gente? Mas também vale ressaltar que nessa fase do capitalismo, com economias mais abertas, com a circulação cada vez maior de produtos e a integração do mundo cada vez mais ampla, constantemente o mundo passa por crises econômicas, como a mais grave que aconteceu em 2008, quando ocorreu o chamado estouro da bolha da internet, que foi a supervalorização de ações de empresas que depois vieram a falir, né? Essa crise ela foi provocada por uma crise no setor imobiliário nos Estados Unidos. Muitas empresas, bancos financiaram casas, financiaram propriedades para pessoas que não tinham condições de pagar.
e muitas pessoas acabaram dando calote nesses bancos e gerando uma grave crise econômica nos Estados Unidos que gerou uma quebradeira de bancos, corretoras de imóveis e provocou toda uma crise internacional que até hoje ainda gera reflexos no mundo. Muitos países, para não quebrarem, tiveram que socorrer empresas, socorrer bancos, o que acabou gerando o endividamento de muitos países. Isso acabou estourando sobre a população, porque muitos países ficaram mais endividados e para pagar suas dívidas tiveram que fazer pacotes de austeridade, pacotes para conter seus gastos, né? E isso acabou afetando a população. Redução das aposentadorias, aumentos salariais mais baixos, redução de investimentos em setores como educação e saúde. Então essa crise ela foi muito grave no mundo e acabou afetando o planeta e até hoje ainda gera consequências internacionais, tá, gente? Bom, essa foi só uma breve explicação. Deem uma lida nas páginas do livro que eu marquei para vocês fazerem, tá? Resolvam a atividade e depois eu vou orientar vocês lá no grupo como é para vocês procederem, tá, gente? Um grande abraço a todos, se cuidem.